Gente querida, paz do Senhor, que bom estarmos aqui de novo. Pode assentar para a gente ficar mais à vontade. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos a Deus, porque me trouxe em paz, tem me mantido em paz, e tenho por certo que, se for desejo dele, há de me levar em paz para a nossa cidade, pelos dias que estamos passando aqui, pelo jeito que vocês nos recebem sempre que aqui viemos. Pastor Cício, que é bem interessante esse relacionamento que de repente Deus colocou entre nós. E ontem eu estava dizendo para ele: pastor, o senhor sabe que eu até oro pelo senhor? Eu até oro por ele, gente. Verdade. Bom, é sempre muito bom estarmos aqui e de ter a oportunidade e a graça de poder estar ouvindo mais uma vez pastor Alain Brizotti. Vocês viram que facilidade, né? Eu fiquei dali olhando e falei: quando eu crescer eu quero ser desse jeito aí, ó. Quando eu crescer eu quero ser desse jeito aí. Mas, vou usar uma palavra aqui por pobreza de vocabulário, mas tem pedigree, né? É de Sampa, aí tem que ter, né? Disse que em São Paulo é o seguinte: se não for bom, já nasce morto. Lá tem só uma turma que estraga, que é uns tals de... Inclusive ontem, quando ele citou aquela parte que fala das mulheres que passam na rua e diz: aquela é uma Coríntia. Eu disse: em São Paulo, se a gente disser aquele é Corinthians, a rota já cai em cima, já vem, já dá um jeito. Né, Silvio? Eu estava também vendo o Silvio fazendo os agradecimentos aqui, e ele falando nomes. E eu disse: meu Deus, será que ele não vai falar da tiazinha da sopa? A irmãzinha da sopa, Silvio, eu ia em espírito ali: Jesus. Daqui a pouco ele falou: a irmã Valéria, eu quase que eu saio do tino, uhul! Mas eu não ia fazer isso, agora eu fiz. Muito agradecido mesmo. Desde que eu cheguei, que eu vi as fotos e vi o pessoal ali todo bem uniformizadinho, eu coloquei no coração: eu quero uma camiseta dessa. E eu ganhei uma camiseta dessa. Eu vou levar para casa uma camiseta dessa. Essa aqui é mais umas. Mas só que daí vocês vão dizer: pastor, só que lá em cima não rola. Mas um dia eu vou esperar sair um solzinho, eu tiro uma foto e posto só para vocês verem que eu levei a camiseta. Porque lá a gente nunca sabe um dia que vai conseguir usar uma camiseta, né? Eu fico olhando eles subirem a minha rua lá, com as camisetas no ombro, de bermuda. Eu disse: gente, essa gente deixou o juízo onde? Sabe, 6 graus, 7 graus e eles suando. Eu disse: não pode ser, Jesus, ele não é certo. Mas eu vou levar a minha, né? Uma hora a esposa liga o aquecedor, eu tiro uma foto e mostro para vocês. E chega, já falei demais para o meu tamanho. Eu vou ler a Bíblia e vou tentar conversar com vocês alguma coisa sobre aquilo que nos foi proposto. E sabe, eu tenho plena certeza de que Deus marcou esses dias aqui de uma maneira muito especial. A gente não fala isso por vício, por costume, mas não, é porque a gente vai vendo como Deus trabalha e como Ele resolve.
fazer com o seu povo coisas diferentes. A gente vai vendo ministrações de Deus assim, que, por exemplo, hoje, aqui pela manhã, que são frases do nosso quarto. No último momento, antes do beijo de dorme com Deus. Aí você diz, se não é Deus, é quem? E eu sei que isso aconteceu com você nesses 3 dias. Há de acontecer ainda. E quando Deus faz assim, é com propósito. É porque Ele quer fazer alguma coisa através de você. Amém? Eu tenho um texto na Bíblia, eu quero compartilhar com você. Está no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, no capítulo de número 1. Eu vou ler, na verdade eu queria pensar no capítulo todo, mas eu vou ler do versículo 17 até o 21. Esse barulhinho de folha de Bíblia é bem gostoso. Você que usa o smartphone se priva disso, mas você pode usar, que não é pecado não, tá? Falaram que era do anticristo, mas não põe na cabeça não. Não era, gente. O anticristo não está nem ligando para isso. 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, o permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Que bom. Eu vou pensar, ou tentar pensar, nesses nossos dias de uma geração corrompida, como diz o tema, e a nossa vivência dentro desse contexto, tanto quanto família, como indivíduo, como igreja. Esse é o livro de Daniel. Gostoso de ler, complicadíssimo, e a gente olha para ele assim e diz assim, um dia eu ainda vou entender essas coisas. Mas é uma literatura apocalíptica, que traz segredos, e que tem que ter algumas chaves para entendê-la. Na nossa Bíblia, quando eu digo a nossa, eu estou fazendo um pouco de afastamento, se cabe a palavra, a Bíblia da Vulgata Latina, de onde sai a Bíblia Católica Romana. Nós temos 2 livros que são inteiros apocalípticos, que é Daniel e Apocalipse. Temos outros que têm grandes nuances, como partindo da sua linha escatológica, particularmente no Antigo Testamento. No Novo temos a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas existe uma coisa que é interessante para nós lermos as literaturas apocalípticas. E para que elas existem? Antes que eu entre nisso aqui, eu quero só pensar nessa chave para você entender. E eu também. Assim, pense no Apocalipse. Tem o capítulo 1, que apresenta Jesus.
vai dizendo quem é aquele Jesus que chegou lá em cima, como ele está se apresentando para aquelas igrejas e a nós, de uma maneira histórica. 2 e 3 vão contar a vida daquelas 7 igrejas, e nela contando a nossa história. Mas tem uma chave interessante para a literatura Apocalipse no capítulo 4, que é quando o Senhor faz um convite para João. E ele diz assim: João, sobe aqui. Sobe aqui. Porque o 4 e o 5, o Senhor convida João para sair deste terreno, deste ambiente, deste lugar onde a nossa vida acontece, onde os nossos problemas nos assaltam, onde as nossas dores pululam. Ele convida João: sobe aqui, João. Porque uma das chaves para você entender isso é você ver a realidade em que você está inserido de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. E quando ele chama João, ele está dizendo para João assim: vem cá, porque eu quero que você veja a realidade onde você está, que você veja o contexto onde você está inserido, que você veja o lugar onde você vive e acontece, do ponto de vista do trono. Ah, tu não entendeu, vou falar. Vou falar que é o seguinte: tem um trono na história que está ocupado, e que quem pensou a história está assentado sobre ele. E de lá ele controla e comanda a história. E o Deus da história não perdeu o controle da história. Amém. Ele de lá, ele mostra para João: João, vou te mostrar direitinho como é que as coisas acontecem aí na sua realidade. Só que você, quanto mais vai subindo, você vai olhando um ponto e você consegue ver ele na sua inteireza. Imagina João agora vendo toda a história de fora da história. Por isso, irmãos, que os nossos dias não são para nos assustar. E quem é crente e crê em Deus, tem que ter avivada a esperança. Os nossos dias não são para nos assustar. Quando o Senhor falou: vem ver, dá uma olhada lá embaixo, João de cara vê um livro. Vê um livro todo fechadinho, travado, com 7 selos. Está difícil até de abrir. João cai num desespero e diz: vou chorar porque não tem ninguém para abrir esse negócio. João, fica gelo, o trono está ocupado. O trono está ocupado. Não, mas não vejo ninguém. Por que você está chorando? Ah, não tem ninguém que possa abrir o livro. Não, João, olha lá. O quê? Olha lá. Está vivo. Esteve morto. Reviveu. Mas ele, amém, é poderoso para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ah, se ele está ali, é quem mesmo? Cordeiro. Lembra do cordeiro? Cordeiro. Mas só não, leão da tribo de Judá. E que mais? Você espera, João. Daqui a pouco não tem gente. Quem se dá diante do trono e vê a glória que de lá emana, reage adorando.
É ou não é? Tem que reagir adorando. Ah, começou aquele negócio, digno é o cordeiro que foi morto, de abrir o livro, de desatar seus 7 selos, ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja a honra, o louvor e a glória e o domínio. E começa aquele negócio, o céu vai se enchendo de glória, e o Senhor vai mostrar, até pelo menos no 19, 20, o que é isso. Como Ele comanda a história, e como Ele vai trazer tudo de volta para o eixo. Irmãos, não tem nada perdido. Os dias são maus, maus e assustadores, mas nada de que a gente já não saiba. Não tem nada perdido. Os dias são de tremer o nosso ventre e de fazer a gente sentir as pernas, não querer segurar o peso do corpo. São sim, mas nada que a gente já não saiba. O dono da história deixou tudo aqui. Só que é assim, é igual eu e as historinhas sem graças. Mas é igual aquela menina que eu disse, que tinha o namorado bonitão, e o namorado um dia resolveu ir embora. Eles moravam em Sara, e ele falou, vai para onde? Vou para Palmas, aquela cidade longe lá, vou bem para lá. E ela disse, mas tu vai, Godofredo, era Godofredo o nome dele, ela chamava ele de Godô. E aí, mas Godô, o que tu vai fazer em Palmas, aquele lugar lá é frio? Não, eu estou indo para Palmas, e Deus me chamou, e eu estou indo para lá. E passou um tempo, ele escreveu uma carta para ela que ela chamava Rigoberta. E aí ele mandou e tal, e ela chegou com aquela carta, aquela coisa, e ela fez uma pressão, ela mostrou em casa, ela beijou a carta, ela osculou aquilo de maneira louca, e ela mostrou para todo mundo e tal, e carregava a carta, e na escola disfarçou, deixou cair, só para as amigas verem, o que é isso? Ai, foi o Rigo que mandou e tal. Não, Rigo era ela, eu não lembro mais. Foi o Godô e tal. E aí pegou aquilo e olhou e tal. Certo é que passou uma semana, a mãe perguntou assim, filha, o que o Godô falou mesmo naquela carta? E ela disse, eu não sei, mãe, eu não li ainda. Se assusta quem não leu ainda. Ai, Joel, você faz a gente rir, depois belisca, né? Mas é bem aí, né, cara? Se assusta quem não leu ainda. Porque quem leu sabe assim, tá ruim? Tá ruim. Tá feio? Tá feio. Tá treva? Treva pura, nego. Mas só que eu não me assusto. Porque você é um alienado, você é um fora. Não, é que eu já sei como termina. Eu já sei como vai terminar. Ele está no trono. E do trono ele comanda a história. Aleluia. E as coisas aqui não estão acontecendo alheio ao seu poder, ao seu domínio e ao seu querer. Tudo aqui acontece e estão sob a vigilância poderosa dos seus olhos. E se não for para ser tocado, você não será tocado, sua casa não será tocada, sua vida não será tocada, a igreja não será tocada, porque no fim da história a gente sabe que o negócio é diferente. Tem um lugar para nós. Isso para nós entendermos. O Daniel aqui, que é uma literatura assim. Não era fácil ser crente nos dias de Daniel. Uma outra coisa para a gente entender isso aqui. Só porque eu vou falar de igreja. E de igreja eu me sinto um pouco à vontade para falar, porque assim, igreja é quase a minha segunda roupa, né?
Eu estava pensando e já disse assim, eu não tive aquela felicidade de dizer a alguns irmãos, ai, nasci na igreja. Eu não nasci. Não tive essa chance, mas hoje eu tive uma ideia interessante. Eu pensou, o painho era pastor quando eu nasci. Pensou ele ministrando a ceia, a manhinha, com aquele barrigão grandão, não sabia o que era, porque naquele tempo não tinha os ilustrações, isso eu lá em cima, pensando no que ia falar para você. Vocês são o cara. Agora, e a manhinha com aquele barrigão, e de repente ela sente dor lá no meio, e dá um sinalzinho para o painho, e o painho aqui, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Pensou, nascer na igreja devia ser a coisa mais interessante. Ia acabar o culto, ia ser tudo. Eu não tive essa sorte, eu nasci no hospital. Mas 7 dias depois, ela já estava lá, já tinha lavado com sal, já tinha feito aquilo que Ezequiel mandou, já tinha dado daquele jeito e tudo. E trouxe para a igreja, já estava ali e tal, logo já apresentou e tudo. E rato de igreja. Rato de igreja, gente que está por ali, eu não sei, a gente fala assim, dormi muito debaixo dos bancos, eu não lembro. Geralmente eu não lembro de nada de quando eu durmo. Então eu não sei se eu cheguei a fazer isso. Mas a verdade é que igreja é uma coisa interessante. Você que está chegando na igreja agora, ou você que tem uma convivência com isso, o que é interessante de igreja, e o que eu quero te dizer, é que chega um ponto da nossa história que a gente descobre que igreja não é um lugar onde a gente vai. Chega uma hora que você diz assim, não, igreja não é mais um lugar onde eu vou. Igreja é um lugar, uma coisa em que a gente se transforma, né? Essa é legal, da frase de Facebook. Igreja não é um lugar onde você vai. Igreja é um alguém que você se transforma. Você já viu aquela ideia assim? Aquele ali é filho do seu José. Qual o seu José? O seu José é daquela igreja lá da praça. Sabe aquela igreja lá da praça? Eu sei, a igreja do seu José. Você já entendeu onde eu quero chegar? Finda sendo que essa igreja aqui é tua, seu José. Então lá em casa, o pessoal fala da igreja do seu José. Mas lá na vila eles falam o seu José da igreja. E você começa a se transformar nisso aqui, você começa a ser identificado por essa gente. Então agora vale a frase que está rolando muito aí, os hashtags aí. Então, tipo assim, você nos representa. É, bem isso. Vem a igreja como vem você. O teu vizinho entende a igreja pelo que ele ouve o dia inteiro lá, do muro. A janela dela é aberta para o teu lado, ele entende a igreja por aquilo ali. É verdade. É interessante isso. Como que eles vão começar a entender as coisas? Sabe quando ele diz assim, já pôs essas músicas? É porque ele entende que aquilo é música de igreja. Sabe quando eu chego lá, quando chega alguém e daqui a pouco estão orando alto e a gente tem esse negócio, abençoa o irmão José, Senhor, e Jesus, e não sei o que, ele disse, já chegou os irmãos do irmão José. Eles acham até que a gente é família. Ou somos. Engraçado, eles começam a ver a gente como todo. De repente, quando eles verem que o irmão José quebrou a unha, e daqui a pouco começa a chegar gente de todo lado, um com um pedaço de unha, outro com a filha que é manicure, outro com não sei quem lá, cada um chega com um socorro para o irmão José, eles olham do portão assim, disfarçando, e dizem, olha como eles se amam. Sei que isso é ideal, é ilha, mas deveria ser assim. Ou não é?
deveria ser assim. Eu sei que eu vou falando isso e você diz assim, ai, Jesus, quando é que nós vamos conseguir? Aí Jesus olha para nós e diz, não, essa pergunta que ele está fazendo sou eu. Não, essa pergunta é minha. Porque igreja é uma coisa que a gente se transforma. Independente de onde nós estejamos inseridos. E eu começo essa igreja lá em casa. Eu tenho 2 membros lá, a segunda dirigente, eu te coloquei de segunda. Não adianta, irmão. Lá, negócio lá que a hierarquia vai funcionar, porque senão ela toma conta da congregação. Canta melhor. Prega melhor. Ela faz aqueles trabalhos da diaconia melhor, né? Então eu vou entrar pelo menos com a chamada é minha. Mas eu tenho uma casa de um adolescente e um de 8. E eu tenho que ouvir o testemunho da minha pequena igreja. A minha pequena igreja. Aqui ainda, lá em cima, o menor estava dizendo assim, pai, eu queria combinar uma coisa. Aí, a gente, quando ele fala de combinar assim, a gente já pensa, ele vai querer alguma coisa da Havan. E ele sabe quando a gente desce para cá, tem Havan no caminho. Aí, nós fizemos de moco, dando uma, mãe, pai, eu quero combinar uma coisa. Aí a gente parou, é sério o negócio. O que é, Kaique? Não, eu estava pensando aqui. Eu queria pregar igual você. E deixa o Cauê cantar igual a mamãe. Está vendo que é uma coisa que ele está se tornando? Amém. Nós vamos nos transformando assim. Eu tenho 3 irmãos que pregam. Tem uma irmã, mas essa é missionária, plantadora de igreja. Eu tenho 3 irmãos. E eu não sei, mas o pessoal que nos ouve diz assim, gente, quando a gente está ouvindo vocês é uma coisa, mas ouvir o aleluia de vocês 3 é a mesma coisa de ouvir o aleluia do pastor Paulino. De onde é que veio isso? Ah, genético, Joel. Não. A gente ouviu ele dando aleluia. Porque muda a entonação. Diz o pessoal que eu falo aleluia. Diz o pessoal que Gesiel e Josias diz aleluia. Porque o seu José dizia e diz aleluia. Sabe que é uma coisa que a gente se transforma na linguagem, na postura, nos costumes, nos atos. Mas eu não estou me tornando igrejado com isso aí, Joel. Não, modelo. Modelo. Vamos lá. Tomara que eu consiga. As irmãs querem fazer almoço, Joel Paulino. Primeiro, Daniel vai nos mostrar o seguinte, que é um desafio se manter fiel, apesar de estar no mundo em mudanças. E irmãos, porque mudar é ruim. Eu falo isso de cadeira. Mudar não é legal. Estou aqui porque mudar, está ali o profissional que vai saber, né, dizer melhor do que isso. Mudar é você deixar de ser aquilo que você foi antes, no momento anterior. Né? Mudar é deixar de ser aquilo que você foi no momento anterior. Eu quero sair daqui e vir para o lado de cá. Isso implica em eu deixar de ser o Joel que eu sou aqui.
Mudança implica em perda. Desculpem. Mudança implica em perda, em abrir mão de algumas coisas, em se locomover de um lugar que geralmente é o meu ponto de conforto, de segurança, do aqui sempre funcionou, do aqui sempre deu certo. E eu ir para lá, para ser o Joel deste lado, implica em eu deixar de ser o Joel que eu sou ali. É dolorido, sim ou não? É dolorido. E eu tenho que saber que se eu ficar aqui, eu jamais serei o Joel que Deus quer que eu seja do lado de lá. É ou não é? E quando eu me atrever a dar uma passeada do lado de lá, eu não vou saber viver no contexto deste lado. Eu sou de lá. Eu não vou saber falar a linguagem deste lado. Eu não vou saber conviver com a vida que acontece aqui deste lado. É por isso que a gente tem os cristãos alienígenas que dizem assim: quando eu era desse mundo. ETs, sabe? Quando eu era desse mundo. Às vezes, quando eu estou conversando, vou na casa de algum irmão e, pastor, que maravilha e tal. Sabe, pastor, às vezes eu estou pondo café na boca assim, pastor, quando eu era desse mundo, me engasgo porque eu disse, Jesus, de onde será que ele é? E eu me assusto um pouquinho e vou disfarçando, já olho para a filha da minha sogra e diz assim, vamos orar rapidinho. Eu oro, Jesus, o teu filho que está aqui, fico olhando se em algum momento não vai surgir uns seres, GTs lá na porta, aquelas coisas luminosas, não aparece e a gente vai embora. Por quê? Porque sair daqui parece que lá é outro mundo. Quem vive aqui fala para aquela geração lá, no meu tempo. No meu tempo. Quem vive aqui, quando olha para aquela turma lá, tem aquela ideia de dizer assim, naquele tempo. É uma coisa interessante, porque a gente começa a falar uma linguagem que não se fala ali. A gente começa a ter um comportamento que não se tem ali. A gente começa a se portar de uma maneira que não é mais o porte dali. Aí você diz, pastor, mas não é isso que é ser igreja? Só que não. Não. Se Jesus tivesse descido aqui com essa mentalidade, a gente estava, como diz o meu amigo Silvio, na roça até hoje. Mas todo mundo. Tu pensa, se o Paulo não tivesse ouvido assim, eu vou te fazer apóstolo aos gentios. Gente, o que seria de nós? Deixa eu te dizer, eu nem teria conhecido a minha esposa, porque eu conheci ela na igreja, e a igreja só chegou em nós por causa do Paulo, que teve essa grande ideia de dizer, vou mudar aqui, Vou mudar aqui, E eu não ia conhecer a minha esposa. Então, por causa do Paulo, eu tenho Helenildes. Obrigada, amor. E por causa do Paulo, eu tenho Cauê, eu tenho Kaique. Sabe, o Paulo resolveu fazer isso aqui, ousou sair do lugar e vir para o tempo e o lugar de Deus. E por causa disso, nós estamos aí. Diz um amigo que se Paulo fez a coisa tão bem feita que se ele não fosse cristão, ele era Paulão. De tão que Paulo
E é verdade, porque essa mudança aqui, agora o que Daniel vai nos ensinar nesse processo de sair daqui para cá? Ele vai nos ensinar que eu tenho que perder muito, porque eu vou deixar de ser o que eu era até este momento. Mas tem coisas que eu tenho que levar no bolso. Aqui entra o processo de ser igreja. Tem coisas que eu tenho que levar no bolso. A gente costumou chamar isso de valores. Esse eu levo no bolso. Por quê, Joel? Porque nós entendemos pela palavra de Deus que aquilo que nós temos como princípios e valores são eternos. Amém? São eternos. E por serem eternos, eles não estão circunscritos nem a este tempo, nem àquele tempo. Eles acontecem na história. Então, amém. Quando eu passo de um lado para o outro, eu trago isso comigo. Qual é a grande ideia? Isso aqui tem outra linguagem, isso aqui tem outro tempo, isso aqui tem outra indumentária, isso aqui tem outro contexto, cultura, todas essas coisas que nos envolvem, isso aqui acontece de outra forma. Só que como eu trouxe esses valores que são eternos, eu não tenho que me adaptar, conformar, entrar na forma, e eu também não tenho que assimilar o que está acontecendo ali. E nem tenho que adaptar as coisas eternas que eu trouxe no bolso, os meus valores. Porque se eles são eternos, eles são muito modernos aqui. Eles são muito atuais aqui. Eles são muito vivos e eficazes aqui. Aliás, não só aqui, lá. Porque eles estão para além do tempo. Então, duas coisas. Por exemplo, eu trago num bolso do terno sal, eu trago no bolso do outro luz. E eu chego aqui, acendo a candeia, tempera a geração. Se eu já li a carta do Godot, no caso aqui a do Senhor, se eu já li a carta, eu já sei o que é que ele entende como algo que é para todo tempo. Então, quando eu chego aqui no meio dessa gente, eu chego aqui com uma outra realidade. Eu não quero saber de que tipo de ideologia que está se falando lá naquele tempo. Eu não quero saber qual é o modelo de família que eles estão pregando lá naquele tempo. Eu não quero saber qual é o tipo de cultura, de batidão, a coisa. Eu não quero saber o que está acontecendo aqui e eu vou me amoldar e dizer, essa geração está corrompida, perversa, perdida. Eu não tenho, isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei. O que eu tenho que fazer é vir como um luzeiro para brilhar no meio desta geração. E fazer entender que os valores que eu tenho não foram criados no chão desta cultura, emanaram do trono, do Senhor da história. Amém. Mas aqui tem a comida do rei, mas eu não quero rei. Nada não, rei, eu não quero. Mas tem umas coisas boas aí, Daniel. Se tu provar, Daniel, tu vai ver que o negócio funciona. E outra, Daniel, tu não está lá. Tu não está lá mais. Eu sei, mas eu não quero, rei. Não cabe para mim. Entende, rei? Não cabe para mim. Ah, mas é porque ainda é assim. Não, ainda, sabe, eu ainda sou papai do meu filho. Minha esposa ainda é mamãe. Mamãe. Professora, um dia, o senhor é o cuidador, o pai.
Falei com a boca cheia. Ele olhou para ela e eu disse assim, não, Marília, ele é meu pai. Maristel. Não, Maristel, ele é meu pai. Eu digo, isso, filho. Papo de cuidador. Não quero saber qual é a ideologia, qual é o pensamento. Mas está invadindo as escolas. A escola está lá, ela vai ensinar matemática para o meu filho. A escola está lá, ela vai ensinar português para o meu filho, história. A escola está lá e vai falar de ideologia do gênero para o meu filho. E depois o meu filho vai chegar em casa e diz assim, pai, que nem o grande já fez. Pai, mas hoje a professora viajou. Viajou, filho. Por quê? Veio com essa história da ideologia do gênero. Mas a fulana, eu e a ciclana, pegamos a professora e levamos para o cantinho. Aí sabe aquela hora que você disfarça que não está bobo? Diz assim, para que se diga quando passei, saiu igualzinho o pai. Essa não podia aqui, né? Sabe? Mas pai viajou. Sabe por quê? Porque quando você veio e que você entrou neste contexto, você consegue dialogar com eles, você consegue falar como eles falam, você consegue fazer as coisas que eles fazem ali, que não ferem aquilo que você levou. Aí quando chegam perto disso, você diz, agora para aí, ó. Por quê? Porque de onde eu recebo ordem estabelece limites. De onde eu recebo ordem estabelece limites. Eu estava lembrando, uma vez em Blumenau, fui visitar um presbítero, o Cavalheiro. Ele estava morrendo. Estava pertinho de morrer. Cheguei perto dele, comecei a conversar com ele, ele falando baixinho. E aí eu comecei a falar com ele das coisas da Bíblia, das coisas de Deus. E uma enfermeira chegou com aquela bandejona e começou a falar para mim algumas coisas e tal, e falava, e como Deus fazia, e como Deus deixava de fazer, e tal, e eu fui olhando para ela assim. Não, mas aí Deus e não sei o quê, e eu fui olhando para ela, o presbítero lá morrendo, Jesus. E aquela mulher falando, e eu vi que tinha umas injeções, uns negócios na bandejinha dela, eu peguei, e fiquei meio Joel Paulino, assim, meio Velho Testamento, e olhei para ela assim, e disse assim, sabe, querida, que se eu pegar uma injeção dessa e aplicar nele, eu mato? Aí ela olhou assim e falou, não tomou remédio. Como assim? Falei, não, é verdade? Se eu pegar uma injeção dessa aí e aplicar nele, eu mato, porque eu não sei lidar com isso aí. É verdade. Falei, agora você não, né? Não, claro que não. Não, a gente trabalha. Eu falei, então tá, então cuida disso aí, deixa que isso aqui cuido eu. Né? Deixa isso aqui comigo. Porque a gente pode mudar aqui, mas a gente sabe qual que é a área da nossa ação. Deixa eu falar uma coisa. Não, porque naquele tempo, tu viu a palhinha que ele deu ali das feministas, pensou que devia ter uma meia dúzia aqui, daquelas mais poderosas mesmo, para elas saírem coçando a cabeça e dizendo assim, aquele cara atrevidinho, você viu o que ele falou? Falou que nós estamos descontextualizados. Quer deixar essa gente brava, fala que eles estão fora do contexto. Fala que eles estão atrasados. Fala assim, nego, é que quando tu tá vindo, eu já, passei, já fiz essa curva faz tempo. Mas como assim? Por causa do livro, é que o livro, ele me deu princípios que não são do seu tempo e nem daquele tempo. Entende? O livro, ele pode ser um livro antigo, de muito tempo, mas sabe aquela ideia de se renova a cada dia? Se renova a cada dia? A loucura do diabo é essa, irmão. Irmãos, uma hora dessa, eu não sei por onde ele anda,
nem quero saber, a agenda dele não me interessa. Mas ele deve ficar doido, ele deve pensar assim, se esses caras descobrem isso, vai que repouse sobre mim uma autoridade de Deus agora, e eu peço assim, Deus, vai iluminando os olhos do nosso entendimento através do seu Espírito, para que a gente descubra isso, para que a igreja se aposse da verdade e dizer que a geração está corrompida e que eles estão mudando as coisas de lugares e que eles estão deturpando muitas coisas, mas que eles estão olhando para nós dizendo assim, por favor, faz alguma coisa, porque vocês têm a solução para esse caos. Isso aí te alegra ou te mete medo? Aí a gente pega, irmãos, e põe gente para nos representar. E é bom. Mas o Senhor quer que nós sejamos representantes. Sabe, meu menino de 14, ele tem que chegar lá entre os meninos de 14 e dizer para eles assim, nego, é que é diferente do que vocês estão falando. A grande raiva dessa gente é que a gente já sabe o fim. Você vê o Daniel quando chega ali, eu vou parar. Vou parar mesmo, porque a carne já estava bem assadinha. E se eu continuar, aí não dá certo. Mas o Daniel, quando chega ali, os cidadãos vão tentar mudar as coisinhas e muda tudo. E diz para eles assim, seu nome? Daniel. Não é mais. E muda o nome dele. O meu é Azarias. O meu é Misael. E o teu? Ananias. Irmãos, mudou tanto que até hoje a gente só chama os três de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Até isso a gente só chama os três de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Gente, agora pensa, o cidadão viver X anos sendo chamado de Joel, e depois ele está andando assim, e alguém diz, Sadraque, ele vai continuar andando. Não é? Vai continuar andando. Arrancar o teu nome é arrancar aquilo que você é, que você sempre foi. Eu vou terminar aqui mesmo, não vou mais adiante. É arrancar aquilo que você sempre foi, é tentar tripudiar na sua identidade. E aí você tem que ter muito certo lá dentro quem você é. Quem você é. Eles podem nos chamar aqui, nesse contexto, do nome que eles quiserem. Mas aqui dentro a gente tem muita certeza de quem nós somos. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Aleluia. E ele está aqui. Aí depois eles disseram assim, essa comida aí também não dá. Não, mas a gente está acostumado, a gente sempre comeu lá, a gente... O rei, não, deixa rei, né? Não, vamos mudar a comida também. Vamos mudar a comida também. Aliás, essa roupa aí também não dá. Não dá. Você sabe onde o judeu aprendeu a usar chapéu? Na Babilônia. Né? Que a cobertura do judeu sempre foi o céu, Deus, a habitação de Deus. Ele aprende a usar o chapéuzinho, e hoje todos usam, em São Paulo é uma festa, né? O chapéuzinho, na Babilônia. E aí, muda o nome, muda a comida, muda a roupa, e eles chegam lá falando a língua deles, o hebraico, e eles dizem,
Não dá mais. Aqui funciona o aramaico e você vai aprender a falar a nossa língua aqui. Vamos mudar isso aí e tal. Eles resolvem, o hebraico vai se tornando só linguagem sagrada ali, e eles vão e aprendem a falar outra língua, agora outro nome, outra língua, outra terra, outra comida, outra roupa, outro tudo. Outro tudo. Aí eles falaram, já fomos longe demais, vamos conseguir. Como que a gente consegue? Vamos fazer uma estatuazinha ali. E aí a gente muda mesmo, aí a gente vai mudar geral. Ó, vou combinar, tocou, vocês ajoelham, pá, tá resolvido. Desse jeito, desse jeito. Não, essa não deve ter sido a da Babilônia, né? Essa aí. Toca as trombetinhas, quando toca, os 3 lá. Tá, a gente vai dar a chance para vocês entenderem, porque vocês não entenderam, o rei vai aquecer aquilo ali. 7 vezes mais, vai meter fogo e você vai ver, nem o churrasco do mano lá embaixo vai ganhar do que vocês vão virar. Ó, a gente não pode fazer nada, deixa aquecer. E tal, aqueceu e e eles lá. Vocês não vão se curvar? Não, rei. E tem 2 coisas. A primeira é a seguinte, rei. É que você pode até ter mudado o nosso nome. Mudou. Pode ter mudado a nossa língua. Você pode ter mudado a nossa roupa. Você pode ter mudado a nossa comida. Você pode ter mudado o nosso lugar de morar. Agora, o que tem aqui dentro, rei? O que está aqui, rei? Se ele quiser livrar, ele livra. Se ele não quiser, nós morre. Não muda nada. Porque o que está aqui dentro, tu não muda, rei. Está entendendo? O mundo muda. Mas a Bíblia diz que assim como ele muda, ele passa. Mas você tem que permanecer. O que está aqui dentro eu não negocio, rei. Agora deixa eu te dizer por que deu certo. Só deu certo na fornalha e na cova porque eles foram fiéis no prato. Se eles não tivessem sido fiéis no prato, eles não teriam moral nenhuma lá na fornalha e na cova. Se aqui no prato ele não tivesse negociado, vamos orar, vamos. Por quê? Porque eu sei que é comida, eu sei que a gente não está em casa, mas a gente não aprendeu assim. Amém? Vamos orar. E eu converso, deixa que eu converso com ele. Eu converso, enquanto isso vocês intercedem e tal. E quem sabe veio aquela ideia, tá, mas e se a gente só falasse para ele? Só uma vez por mês e tal, e não sei o quê, só naqueles momentos sagrados. Não, vamos orar. Porque se Deus estiver no negócio do prato, se Deus estiver nessa coisa pequena, se Deus estiver nesse acordo pequeno, se Deus vê fidelidade em nós aqui, nesse acordo pequeno, Ele será fiel para nos guardar aqui diante do eunuco. Ele será fiel para nos levar na presença do rei. E quando eles chegaram aqui na fornalha e na cova, eles já sabiam, um Deus que é fiel no prato, nego. Aleluia! Não vai deixar nós sozinhos com o leão, nem vai nos abandonar no meio do fogo. Eu sei que a minha casa, eu sei que a minha vida,
Eu sei que a minha igreja, ela está sentindo as chamas quentes das fornalhas que já foram aquecidas 21 vezes mais. O encardido está sem dó. Ele está aquecendo, está investindo pesado na nossa juventude e na nossa adolescência. Está investindo pesado nos nossos filhos. Querem de qualquer jeito arrancar tudo que é de Deus que tem dentro dos nossos filhos. Eu estava falando aqui na sexta-feira, ou foi no sábado, não lembro mais, do que é juventude e adolescência na cidade de Palmas. Do que é juventude e adolescência nos morros do Rio, nas favelas de São Paulo, nos morros de Florianópolis. Vocês sabem o investimento pesado que o inferno está fazendo para dizimar essa geração. Mas o dia que o faraó disse, mata todos os meninos, é porque ele sabia que no meio daquela gente tinha um que era libertador. O dia que o Herodes afiou a espada e disse, mata toda essa geração, é porque ele sabia que no meio delas Deus já tinha se provido de um Salvador. Quando saiu a ordem do inferno, para que essa geração não passe daqui, e nós estamos sentindo tremores, e que parece que é o fim, é porque Satanás já sabe, o inferno já tem certeza, e o Espírito nos desperta hoje para entender. Deus está levantando uma geração de vencedores, que será realmente a solução para esse negócio. Pastor, será que a gente vai impedir as leis? Será que a gente vai pôr o pé na porta e essas coisas não vão passar? Será que nada disso? Eu não sei. Será que se fulano entrar muda? Será que se for Beltrano então dá certo? Também não sei. Eu só sei que o que há de ser o trono já contou. O fim da história eu sei. Ainda que aqueçam 7 vezes mais. Se Ele quiser que todos nós morramos no calor, o fogo não é o nosso fim, nosso corpo espera a ressurreição. Ou então, quem sabe, no meio de qualquer fornalha ardente, Ele vem andar conosco. Um Deus que é companhia no meio das trevas. O pedido gostoso do Espírito Santo. Brinde, portanto, as vossas luzes diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Curva sua cabeça. Posso orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque antes de nós entendermos que Tu és o nosso Deus, o Teu Espírito vem nos fazer lembrar que nós somos o Teu povo. Tão interessante essa troca, esse relacionamento, que nós não temos a Ti como alguém quando nós precisamos de um mimo, um cuidado, uma cosquinha, nós apelamos para Ele. Mas Tu tem a nós como um povo que é menina dos Teus olhos e que Tu não vai abandonar os nossos, nem a nós, no meio dessa trajetória. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida da Tua igreja, cuida dos nossos ministérios
E Espírito Santo, ajuda-nos a cuidar de nós. Ajuda-nos a cuidar da nossa casa. Ajuda-nos a cuidar da nossa família. Ajuda-nos a cuidar do nosso ministério. Abre o caminho hoje, aqui, e nos leva de volta ao livro. Aleluia. Nos dá um amor tão grande por ti, da gente não ficar guardando a carta, mas que nós corramos para esta carta que tu nos deixaste, para nós entendermos tão claramente, tão profundamente o que tu estás fazendo na história. Dá a nós, Senhor, uma visão nova e aclaradora desses tempos, para que nós possamos, no poder e na graça do Espírito, não nos ver como vítimas, não nos ver como minoria perseguida, mas entender um tanto quanto nosso acovardamento, rogar pelos céus por um quebrantamento e por um reavivamento, e entendermos, Senhor, que há solução para este tempo, e esta solução somos nós, a igreja que tu compraste, que tu libertaste, que tu livraste, que tu encheste do teu Espírito, e que tu nos envia, claro, ovelhas ao meio de lobo, mas certo de protegidos, certo de que guardados, certo de que cercados pelas tuas benesses, os lobos fugirão, as portas se abrirão, a graça será derramada, a vida será manifesta, a tua glória e o teu poder será sentido, o teu nome será glorificado. O trono, Senhor, será visto na história novamente, o céu se abrirá, os olhos se levantarão e verão que há um assentado no trono, cujo poder e o domínio está nas suas mãos, e Ele, Senhor, governa, rege, e todas as coisas estão sobre o teu controle. Assim nós oramos enquanto igreja, assim nós oramos enquanto filhos, assim nós oramos enquanto famílias, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém.